Bom dia, graça e paz, povo de Deus. Preparados para receber uma palavra de Deus? Amém. É com muita alegria que eu retorno aqui, estar entre vocês. É sempre um privilégio, um presente de Deus, e eu tenho a plena convicção que o Senhor nessa manhã estará te dando uma porção nova, algo que você possa levar em seu coração para terminar esse ano debaixo da graça e da unção de Deus. Amém? Para aqueles que me conhecem, chamo Micheline, vivo logo ali em Kearney, congrego ali na minha igreja Home Church já há 23 anos, com todos os meus filhos e meu esposo, e hoje ele também não veio, estamos sempre envolvidos na igreja local, e ontem à noite eu e ele estávamos ministrando em Connecticut, já chegamos tarde também, estávamos ali para um evento para casais, e o Senhor tem feito grandes coisas, e eu trago o abraço da minha família para vocês, amém? Bem, fim de 2021 chegando. Alguns ainda nem processaram 2019, 2020, né? E nós estamos aí chegando em 2022. E o Senhor tem preparado para nós a melhor parte, a melhor porção. Mas em nossos corações tem que existir essa disponibilidade de tomar posse daquilo que Deus tem para a gente, ao invés de ficar preso naquilo que ficou para trás e não deu certo. Quando chega o fim do ano, nós temos a tendência a fazer um balance de nossas vidas. E como o coração do homem, quando ele não está vinculado à palavra de Deus, quando a gente não está realmente nos enchendo do Espírito de Deus, a gente tende a olhar as partes negativas. É interessante o tanto de coisa que as pessoas têm para dizer no fim do ano que elas não fizeram. Ai, queria fazer isso esse ano, não fiz. Queria engordar, não engordei. Queria emagrecer, não emagreci. Queria ter comprado uma casa e não comprei. Queria já ter arrumado meus documentos e não arrumei. Mas muitas vezes, we fail to understand, a gente falha em entender e em abrir os olhos para todas as maravilhas e belezas que Deus fez até aqui. Você já parou para pensar que estamos em dezembro de 2021 e não te faltou comida até hoje? Você já parou para pensar que já é dezembro de 2021 e você não está aí desempregado? Precisando, às vezes a gente pode até passar por um momento de desemprego, mas precisando de comida das pessoas para poder estar sobrevivendo. E se hoje você está aqui e passa por isso, preocupa não. Hoje você recebe, mas vai chegar o dia do amanhã que você que vai estar abençoando nossas outras vidas. A vida é feita de ciclos, de altos e baixos, de montanhas e de vales. E nós não podemos colocar a capa do supercristianismo e não entender que vamos passar por ciclo nessa vida, porque isso também é palavra de Deus. Nesse mundo tereis aflições. Ninguém gosta dessa promessa. Ninguém quer conversa com essa parte da Bíblia. Para que falar isso? Não, eu prefiro o Deus que abre porta, ninguém fecha. O Deus que fecha a porta, ninguém abre. Passarás pelo fogo e não te queimarás. As águas não te afogarão. Mas quando fala, tereis aflições nesse mundo, ninguém dá a glória. Porque somos limitados e Deus nos entende. Mas é preciso, ao a gente parar e fazer esse balance das nossas vidas, a gente não ficar preso só nas coisas negativas, porque o Senhor tem feito coisas lindas em sua vida. Até aqui o Senhor te abençoou, me abençoou, e por isso estamos mais que alegres. Amém. E nós temos que aprender a tratar com esses altos e baixos. O nosso Deus, Ele é o Deus das montanhas, mas Ele também é o Deus dos vales. Ele é o Deus dos momentos de conquistas, mas Ele também é o mesmo Deus do momento do pranto e do choro. E quando nós não desenvolvemos essa maturidade diante de Deus, a gente desenvolve, então, atitudes infantis. Que são atitudes que muitas vezes prejudicam o nosso processo de crescimento. E hoje eu queria abrir com vocês já em Eclesiastes 7:8, a palavra de Deus tão linda e tão propícia para esse dia. E eu queria que você pudesse ler comigo. E diz, melhor é o fim das coisas
do que o começo delas. Melhor é o paciente de espírito do que o altivo de espírito. Eu sei que talvez você está doido que dê 2022 para você recomeçar para algo novo se passar. Isso é bênção, é sobre isso que estamos falando. Mas eu quero te dizer algo, ainda há tempo de fechar 2021 com chave de ouro. Porque sabe o que? Ainda que aquela atitude que você está esperando acontecer não mude, se a sua mente mudar, tudo mudou. Se a sua mente mudar, tudo mudou. E Eclesiastes nos ensina essa beleza. Melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Ou seja, gente, melhor é dezembro de 2021 do que janeiro de 2021. A palavra de Deus, ela é fiel e ela cumpre aquilo para o qual ela é enviada. E como nós podemos olhar para 2021 e olhar tudo aquilo que talvez a gente queria, desejava ter conquistado, não conquistou, desejava ter vivido e não viveu, e ainda assim manter os nossos corações alegres, porque nossos corações hoje serão abertos para a palavra de Deus e o mover dele em nossas vidas, para que uma vez que a nossa mente seja transformada nessas crenças que nos limitam a crer nas promessas de Deus, possam ser destruídas e a gente fechar 2021 com chave de ouro. E na virada do ano, você não vai estar aqui só celebrando o ano novo que chegou, mas você vai estar aqui celebrando o ano que se fechou e fechou também com vitórias e com bênçãos a ser contadas. Amém? Eu lembro quando meus meninos estavam crescendo, falando sobre a inabilidade de tratar com os altos e baixos da vida, com a inabilidade de tratar com os momentos difíceis da vida, geralmente quem revisava o dever de casa dos meus filhos, enquanto eu estava fazendo comida, colocando a mesa, era o meu esposo. Então ele chegava e ele ia ali na copa, enquanto eu estava na cozinha, e ali ele sentava e olhava o dever dos meninos, e muitas vezes, na época que ainda eles cobravam demais, que cada dia está ficando mais escasso isso, a caligrafia. Hoje, quase que as escolas, muitas escolas já estão abrindo mão daquela classe, porque é tudo digitado mesmo, né? Então, a letra dos nossos pequenininhos hoje é tudo letra de doutor, né? De médico, né? Mas eu lembro quando meu esposo ia ali ver o dever deles, ou esses cadernos de caligrafia, muitas vezes estava tudo torto, tudo feio. E ali nós tínhamos 2 filhos com 2 temperamentos bem diferentes. E era interessante como um complicava mais a vida dele do que o outro, sendo que os 2 estavam passando pelo mesmo processo. Por que às vezes nós complicamos o processo que Deus quer nos fazer passar por causa de imaturidade? Porque nós estamos precisando escutar mais da palavra, viver mais a palavra, nos expor mais a palavra, nos alimentar mais da palavra. E ali eu lembro que meu esposo pegava borracha, né, e apagava tudo do mais velho, né, e apagava tudo. E ele, com aquele jeito, ficava muito decepcionado que as coisas não deram certo na vida. Contextualizando. E ele parava e ele chorava igual um ursinho de pelúcia. Mas tem que fazer de novo, gotta do it again. E o pai falava, tem que fazer, I don't wanna do it again. Mas depois ele enxugava a lagriminha dele e continuava fazendo. E ali ele conseguia, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu sei que você está entendendo a analogia que eu estou tentando te explicar. Aí o outro, gente, igual algumas pessoas aí fora, que eu sei que aqui não tem ninguém assim. O outro, quando ele errava, ele nem esperava meu esposo desmanchar, ele já rasgava o papel e falava, vou fazer de novo. Rasgava o papel da escola todinho. Aquilo era uma trabalheira. Porque muitas vezes quando nós não aprendemos a lidar com os problemas, os struggles, as tribulações, os obstáculos desse mundo, nós fazemos exatamente isso, a gente joga a toalha, chuta o balde, abre mão do casamento, abre mão do filho, abre mão do ministério, vai embora, quebra relacionamentos duradouros, não honra, não tem respeito e a gente vai e destrói aquilo que
fazia parte do plano e projeto de Deus para a sua vida. E eu lembro que tinha que ir para o chão, aí fazia ele catar todos os pedacinhos, aí mandava ele colar com durex, e depois tinha que ir lá fazer uma cópia daquilo para ele poder continuar o dever, porque como é que escrever naquele papel todo rasgado? Mas aquela inabilidade, aquela imaturidade daquela criança, de parar, de chorar o que tem que chorar, de rever o que tem que rever, e assim continuar no caminho que Deus desenhou para nossas vidas. Nós precisamos crescer nisso, nós precisamos amadurecer nisso, porque a vida é feita de altos e baixos. Tudo não vai ser do jeito que a gente quer no casamento, tudo não vai ser do jeito que a gente quer na vida dos filhos. Quantos aqui já entenderam isso? Tudo não vai ser do jeito que a gente quer dentro da nossa igreja local, nem no nosso trabalho, nem no avião, no ticket que você paga caro para sair. 6 horas da tarde ou 1 hora da tarde, como foi a nossa última viagem para a Flórida para ministrar meu esposo, eles chegam e falam, vai sair às 7. E aí você fica vendo o povo dando piti, que a confusão, brigando. Parece que o cara vai sair voando pela janela. Não tem o que fazer. Se falou que a gente não vai, já não vai. Qual é a outra opção? Se não tem como colocar em outro voo, se não tem outra opção, e você vê a inabilidade das pessoas de tratarem com frustrações, com decepções, com algumas coisas que a gente acha que tem que ser do nosso jeito, não ser do nosso jeito às vezes. E aí ele simplesmente ali complica a vida dele. Sabe por quê? Porque se aparecer uma vaga, eu tenho certeza que eles vão chamar aquele customer que foi mais educado com eles. A gente fica complicando a vida com atitudes imaturas. Mas entenda algo, a dificuldade vai chegar para todos, então tem que haver da nossa parte uma disponibilidade de tomar passos corretos na nossa caminhada com Deus, para que em momentos de lutas, para que em momentos de desafios, para que em momentos de obstáculos, nós possamos ter a atitude correta. Ainda que às vezes nós precisamos parar para descansar. A gente não para desistir daquilo que Deus nos confiou. A gente para descansar, chorar, se refazer e depois continuar a jornada. Quantas vezes, como cristãos, a gente se torna filhos mimados de Deus, e se tudo não for do jeitinho que a gente orou, pediu, no envelope do fim do ano, os propósitos, a gente começa a ficar chateado. Na Bíblia, eu queria falar com vocês hoje sobre uma família que amava Deus, uma família que era muito hospitaleira, uma família que amava receber pessoas em casa. Eu gosto muito dessa família, porque eu gosto de receber pessoas em casa, eu gosto mesmo. Né? Essa é uma das graças que Deus me deu. Eu gosto de receber, eu gosto de cozinhar para as pessoas, eu gosto de servir as pessoas, eu gosto de ter as pessoas dentro de casa quando chega. É algo que eu tenho prazer de fazer. E essa família aqui amava fazer isso. Estou falando de Marta, Maria e Lázaro. Eles eram uma família, gente, tão bacana, tão hospitaleira, porque você pensa, Jesus já passando aquele perrengue todo, aquela perseguição toda. Você acha que Jesus ia arrumar uma casa encrencada para ir descansar? Não vai não, meu filho. Não, mas ele era... Não, mas ele era 100% Deus, mas também ele era homem. E quantas vezes a Bíblia diz que Jesus precisou se retirar da multidão? E aí, gente, olha, só isso daí já seria a lição de hoje. Ser uma casa que Jesus gosta de estar. Ser uma casa que Jesus gosta de estar. Lázaro, Maria e Marta carregavam isso com eles. Eu não sei o que tinha no ambiente daquela casa, mas uma coisa não tinha: discórdia. Uma coisa não tinha: xingamentos. Uma coisa não tinha: inveja um dos outros. Eles eram normais. Eles tinham as suas fragilidades. Lembra quando Marta vira e fala assim: Jesus, manda aí Maria, essa folgada, me ajudar? Né? Marta querendo falar até o que Jesus tinha que fazer. Né? E eram normais, mas aquele lugar emanava paz, porque Jesus gostava de passar por ali. Assim como Ele ama habitar em mim e em você através do Espírito Santo.
E é o nosso papel fazer dessa casa uma casa hospitaleira para o nosso Pai. Para que aqui Ele possa depositar os sonhos, os alvos, os ideais, contar-nos acerca da estrada. Eu fico imaginando que Marta, Maria e Lázaro sabiam muito mais das coisas que iam acontecer, porque na hora que Jesus estava relaxado, em um momento de paz, em um momento onde Ele era bem-vindo, em um momento onde esperavam por Ele, Ele então ali podia abrir o seu coração, porque Ele sabia que as palavras dEle seriam recebidas com amor. Assim nós temos que fazer o solo do nosso coração. No momento que aceitamos Jesus, o Espírito Santo já habita em nós, mas esse é um lugar que Ele tem a liberdade de falar o que quer, de nos mostrar, de nos revelar segredos, os próximos passos. Pense sobre isso. E essa família que amava tanto a Deus, um dia passou por aquilo que todos nós passamos. Tiveram uma decepção em sua jornada, em sua caminhada. Eles estavam lá vivendo a vida, uma família que amava a Deus, uma família que servia a Deus, servindo ali. E aí, de repente, um irmão fica doente e a morte bate a porta. E aquela família que amava a Deus, que servia a Deus, que buscava a Deus, que se doava para Deus, passaram por uma decepção. Coisas que, enquanto nós vivemos nessa terra, todos nós vamos ter que aprender a lidar com isso. E não adianta termos atitudes imaturas, como eu dei o exemplo antes, de sair chutando tudo, quebrando tudo, abandonando tudo, peitando tudo e todos, e romper com o plano e propósito que Deus tem para a sua vida e para a minha vida. E ali naquele momento onde Lázaro morre, toda aquela cerimônia, aquela confusão toda, e nós vemos, eu quero ler com vocês em João, no capítulo 11 de João, no versículo 28 e 29. Antes disso um pouco, só para te dar um background, escuta-se dizer, depois que Lázaro estava morto, dias, que Jesus estava chegando. Escuta-se dizer que o mestre continuava sendo Deus. Indiferente da decepção, da perda, da tristeza, do disappointment, da angústia que eles tinham experimentado, Jesus continuava sendo Deus, continuava operando milagres, continuava vivo, continuava fazendo o que Ele foi chamado para fazer. E é isso que nós precisamos entender. Indiferente das lutas que eu e você tivemos que enfrentar nesse mundo, Deus continua sentado no trono e não perdeu o controle. E nós não podemos ter atitudes de ficar com birra e ficar, eu só vou na igreja porque eu vou mesmo, mas já não tenho fé para crer naquilo, já não tenho o mesmo coração para servir como antigamente, eu só vou por ir mesmo. Não! Nós precisamos sim, muitas vezes, parar um tempo para descansar, mas aprenda a descansar sem desistir do seu casamento, dos seus filhos, do seu ministério, dos relacionamentos que Deus colocou em sua vida para essa jornada. E nesse processo aí de Marta, Maria e Lázaro lá morto já, né? Essas duas choraram tudo que ela tinha que chorar. Mas um dia elas escutaram que Jesus continuava vivo e operando milagres. Elas tinham tido uma experiência com o Mestre. E eu e você já tivemos experiência suficiente com o Mestre para a gente ficar para o resto da vida chorando o leite derramado. Nós precisamos ter em nossos corações a atitude que essas mulheres tiveram, para que Deus possa cumprir em nossa vida aquilo que Ele prometeu. Esse é o desejo dEle. O desejo nosso, na hora que tratava ali com o nosso filho, não era envergonhá-lo. Quando a gente ia desmanchar o trabalhinho dele, não era para humilhar, não era para desprezar. Ele, com tanto medo que a gente ia fazer aquilo, ele mesmo já resolvia o problema e resolvia mal demais. Quantas vezes a gente não faz isso? Sem permitir que Deus trate nossos corações, sem abrir a porta para que Deus nos confronte. Nós resolvemos o negócio para descobrir que a gente não resolveu nada. A gente só complicou. Era mais fácil você ter confessado. Era mais fácil você ter pedido perdão. Era mais fácil você ter se submetido. Era mais fácil você ter perdoado.
Era mais fácil você ter amado, mas a gente arregaça a manga, corre e faz do nosso jeito, para depois complicar ainda mais o nosso processo. E um dia, gente, Marta se levanta e vaza para o encontro de Jesus. Só queria falar algo com você. Maria, lá atrás, foi chamada por Jesus como aquela que sabia escolher a melhor parte. Mas eu acho lindo as Escrituras que ela não nos esconde a humanidade das pessoas. Nesse momento da vida de Maria, ela não era a que estava mais forte para se levantar e ver o Mestre. Aqui não foi ela que correu para estar aos pés do Mestre. Marta ouviu falar que Jesus estava no pedaço, correu lá, se resolveu com Jesus, com aquele jeitão dela, se tivesse vindo, meu irmão tinha morrido não, viu? Meu irmão tinha morrido não, e tal, e se resolveu. Mas sabe por que eu sei que Marta se resolveu com Jesus e não saiu de lá mal? Porque vamos ler o versículo 28. Diz assim, e dito isso, olha só, o 27, disse ela, sim, Senhor, creio que Tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. O 28, ela diz, e dito isso, partiu Marta e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo, o Mestre está aqui na redondeza e Ele te chama. Sabe por que eu tenho certeza que Marta saiu resolvida da presença de Deus? Por causa do linguajar dela com uma irmã que estava em momentos difíceis em sua vida e desanimada. Preste atenção no linguajar das pessoas que te procuram e aproximam de você. Se uma pessoa esteve com o Mestre, se uma pessoa escuta de Deus, se uma pessoa caminha com Jesus, a linguagem dela com você sempre vai te aproximar para Deus. Ela não vem trazer fofoca, ela não vem trazer problema, ela não vem trazer incredulidade, ela vem trazer vida. E quer saber de algo? Em nenhum lugar dos evangelhos que conta essa história, fala que Jesus, aqui nesse, onde lembro, que Jesus mandou chamar. Aqui ela diz, ela chega e fala assim, Maria, vem cá, o Mestre te chama. Sabe por que Marta fala isso para Maria? Porque ela sabia o que o Mestre tinha feito na vida dela. E se o Mestre acolheu ela daquela forma, muito mais ainda acolherá os meus irmãos. Sabe por que a gente é porta-voz de bênção aí fora? Sabe por que eu posso chegar para uma pessoa e falar, ei, o Mestre te chama hoje ainda em 2021? Porque Ele me chamou, Ele me amou, e Ele não faz exceção de filhos. E se Ele me tratou tão bem assim, eu tenho certeza que Ele está doidinho também para te tratar bem, Maria. Se Ele fez um milagre na minha vida em 2021, eu tenho certeza que tem milagres para a sua vida também. Se Ele fez restauração na vida do seu irmão, tem restauração para você também. E ali ela vira e fala, em segredo, o Mestre te chama. E olha, gente, é muita bênção ter Martas nesse momento em nossa vida, que são pessoas transformadas. Coisa linda de Marta, né? Aquela que lá atrás estava implicando com Maria, hoje estava servindo de bênção para Maria. Olha o poder de transformação na vida das pessoas. Quando nós analisarmos a nós mesmos e temos alguns defeitos que trouxemos, atitudes, e escute uma palavra de transformação, não se sinta condenada, porque o Espírito Santo nunca nos condena. Ele nos transforma. Olha o exemplo dessa mulher. Lá atrás ela estava complicando o relacionamento de Maria com Jesus. Não te importas que a minha irmã não me ajuda? Hoje ela já está assim, Maria, você ama o Mestre. E eu tenho certeza que Ele te ama. Ele está aí, na redondeza, querida. E Maria fez o que só nós podemos fazer nos nossos momentos de lutas, de perdas e decepções. A Bíblia nos diz no versículo 29 que ela ouvindo isso. Hoje você está ouvindo a palavra. Hoje você está recebendo a palavra. Essa semana você escutou a palavra no seu life group, na sua célula. Você escutou a palavra através do seu devocional. O que você vai fazer com as palavras divinas que chegam ao seu ouvido? Porque as pessoas podem te falar que o Mestre quer te
restaurar. As pessoas podem dizer que Deus tem um milagre para a sua vida. As pessoas podem sentir o cheiro do avivamento que Deus quer trazer sobre a sua casa e família. Mas no final do dia não dá para terceirizar relacionamento com Deus. Temos que tomar a nossa postura. E no momento que Maria recebeu essa palavra, ouvindo isso, ela levantou-se e logo foi ter com ele. Quer ter um 2021 terminando melhor do que começou? Levante-se hoje. Levante-se hoje e vai resolver suas pendências com o teu Deus. Tuas decepções, tuas tristezas, aquilo que você não entende, aquilo que você acha que talvez não merecia. Mas se levante desse lugar de pranto. Se levante desse lugar de luto. Se levante desse lugar de vitimismo. Se levante desse lugar de acusação, de vergonha, de culpa. Maria, quando ouviu que o mestre a chamava, ela tomou uma atitude e ela se levantou e deixou o ambiente onde ela estava. Ali naquele ambiente estava povoado de gente que eram treinados para isso, ficava ali chorando, sabe, com as pessoas e lamentando e fazendo tudo aquilo. Há um tempo para todas as coisas. Há o tempo de chorar, há o tempo de passar pelo processo do luto, da perda, de querer descansar, mas nós não podemos passar uma vida sentada nas nossas dores, vitimismo, justificativas vãs, acusação, culpa, vergonha, sendo que existe um convite maior, que é o do mestre te chamando. Maria se levantou. A Bíblia diz, e essa foi a atitude que ela teve diante dos problemas dela, diante das ameaças de Maria, diante das afrontas que a mente de Maria estava processando, diante dos comentários que Maria ouvia, diante do quadro que a família dela estava passando. Quando ela ouviu que o mestre ali estava, ela se levantou daquele lugar de conforto, daquele lugar onde até as pessoas entendiam a dor dela. Pessoal, isso é bom por um tempo. A gente não precisa de pessoas que fiquem entendendo a nossa dor daqui a 15 anos, não. Nós precisamos de um Deus, de um encontro com o Mestre que cura a nossa dor e nos liberta para avançar. É legal por um tempo. E você que é o consolador, no sentido de uma conselheira, uma pessoa que ajuda, cuidado com isso também, porque muitas vezes já deu tempo de chorar sobre isso. É hora de você dizer para essa amiga, para esse amigo, para essa pessoa, levanta-te, o mestre te chama. Porque quando uma pessoa realmente quer a transformação, quando ela ouvir a palavra profética, que o mestre a chama, ela levanta e vai, como Maria foi. Senão o que ela está querendo é um show de gente que fica sentindo a dor dela, idolatrando a dor dela, e aquela... Gente, eu não estou sendo insensível, nós somos chamados para ter compaixão das pessoas, no momento de suas dores. Mas tem pessoas que já não têm dores, eles têm ídolos. Eles não têm perdas, eles têm ídolos. Foi triste perder uma casa? Foi triste perder uma casa. Mas você vive dentro de uma casa hoje. E até hoje quer ficar, sabe, jogando aquilo na cara da esposa, dos filhos, ou do corretor, ou de quem te colocou naquela fria, aquela confusão. Que eu estou falando um simples exemplo, mas de coisas que muitas vezes a gente faz no dia a dia. E Maria teve essa postura que eu quero convidar você a ter. Ela se levantou e correu em direção ao mestre. E a Bíblia diz que quando ela chegou ali, ok? Olha que linda, ela ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta encontrava, né? E ali, uma coisa engraçada, quando você decide se levantar e ir em direção a Deus, fecha os seus ouvidos para pessoas que só sabem falar de morte, só sabem falar de negatividade. Ah lá, está ela tentando de novo ser crente, quero ver se vai conseguir. Ah lá, está ele tentando de novo abrir uma empresa, parece que não aprende, né? Já fechou 2. Ah, lá ela tentando, quer que é menino de novo. Será que não entende que é menino está perdido?
É misericórdia, mas são coisas que a gente escuta, infelizmente. Olha ali, eles trabalhando naquele casamento, aquilo ali lá no começo, até cego via que aquele trem não ia dar certo. Por mais que o começo, gente, pode ter sido errado, mas que boca é essa de profetizar a morte sobre a família das pessoas, sendo que existe uma promessa que o fim das coisas é melhor do que o começo? Você não viu o fim desse filho ainda não? Você não viu o fim desse casamento ainda não? Eu e você não vimos o fim da empresa desse irmão ainda não. Nós não vimos o fim desse ministério ainda não. Se nós caminharmos com Jesus, nós teremos palavra de vida. Mas aí o versículo vai dizendo aí abaixo, que eles pensavam assim, ai tadinha, né, vendo os judeus, que ela estava com ela em casa e consolava, que Maria levantou correndo, saíram seguindo ela, ai vamos com ela ali para o sepulcro chorar. É o que muitas vezes as vozes do inimigo diz, que você vai tentar de novo, mas vai dar morte, vai dar sepulcro. Ei, eles estão errados, eles estão indo para o sepulcro, você está indo para a fonte de vida. Fonte de vida. Se levante, se coloque de pé, vá em direção à vida. E o que falarem falou, nenhuma palavra de homem é maior do que a palavra de Deus sobre a sua vida. Mas vá para Jesus. Vá para Jesus. Corra para Jesus. Jesus é recheado de princípios, de valores, de honra. As contas batem. Entendeu? Quando nós corremos para Jesus, as contas batem. Tem princípio, tem honra, tem ordem, tem fidelidade, tem amor, tem carinho. As contas batem. E eles saíram correndo para ir lá ver ela lá chorando. Porque é isso que muitas vezes o mundo espera, e os inimigos da nossa alma esperam, de mim e de você. Eles têm certeza que nós vamos morrer chorando essas perdas. Mas eu estou aqui para te dizer que nós não morreremos chorando essas perdas, porque ainda virá inúmeros motivos para celebrarmos as vitórias que Deus irá nos entregar. Porque o fim das coisas é melhor do que o começo. É melhor o fim do que o começo. E quando ela levanta, se prontifica e vai ao encontro de Jesus, 32 fala, tendo pois Maria chegado aonde estava e vendo-o, lançou aos seus pés. Lançou aos seus pés. Então ela se levantou e uma vez que ela chegou lá, ela se prostrou aos pés de Jesus. Para você viver o fim da tua vida, o fim de 2021, o fim dessa situação melhor do que o começo dela, vai precisar de você duas atitudes. Se levantar diante das críticas, incredulidades, rancores, mágoas, falta de perdão, pecados, tentações, largar isso para trás e correr em direção à vida. E quando ela chegou ali diante de Jesus, ela fez aquilo que é a chave e o segredo daqueles que vão viver todas as promessas de Deus. Ela se prostrou. Gente, ela tinha muita coisa para falar com o mestre. Ela tinha muitas perguntas, como eu e você. Quantas vezes nós saímos de casa no domingo pela manhã e você chega aqui e é um momento profundo de adoração. E quantas vezes o inimigo da tua alma está fazendo o que com a sua mente enquanto o louvor está rolando? Você está tirando satisfação com o mestre. E você pode dizer, não, eu não estou tirando satisfação com o mestre. Uau, você está questionando o mover dele. Ah, sei o que eu estou fazendo aqui. Ah, será que é isso? Ah, será que Deus vai fazer mesmo? Ah, será que isso vai acontecer? Ah, será que vai dar certo? Satanás tentando roubar a tua mente de se lançar na presença do mestre. Eu quero te convidar ainda esse ano a pegar essas coisinhas que foram perdas. Ou talvez você diz, não é coisinha, foi algo sério. Essa perda. Essa angústia, essa insatisfação, tudo isso que gera questionamento em seu coração, e você apresentar o seu coração diante do mestre, no entendimento que ele é soberano, ele não me deve explicações, e ele tem a minha vida
em controle. Maria chegou ali e ela se prostrou. Se prostrou, se rendeu. Aquela atitude mais nobre de: olha, tu és Senhor e eu sou a tua serva. Tu és Senhor. Ela adorou. E depois que ela adorou, pessoal, ela bateu um papo com o mestre. O nosso pai não é um pai ignorante, que nós não podemos contar para ele os nossos medos, temores, fracassos, questionamentos. Você vê, lendo a Bíblia, Deus conversando sempre com os seus servos. Ele tem essa paciência. Estamos em época de Natal e a gente vê de uma forma tão linda ali, quando o anjo visita Maria e fala para Maria tudo que vai fazer, o coração dela se abre. Mas o que ela perguntou para ele? Como é que vai ser isso? Como vai ser isso? Porque tem coisa que a gente olha e fala: como é que vai ser isso, Jesus? Como é que esse casamento vai ser restaurado? Como é que esse filho vai voltar para o caminho do Senhor? Como é que as minhas finanças vão ser restauradas? E a resposta foi o que para ela? Descerá sobre ti o Espírito Santo. E o poder do Altíssimo te envolverá, Maria. Aqui está a resposta. Você quer saber como é? Eu vou te dizer como é, Maria. Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá, Maria. E Maria disse: yes, yes, yes. Eu posso avançar, eu posso continuar, eu não estou sozinho nesse processo. Deus não tem problema e não é um pai bruto, grosso, que não pode entender os nossos medos, temores e até mesmo dúvidas algumas vezes. É por causa disso que algum de nós corremos de Deus, por esse entendimento errado. Agora entenda algo, não troque as coisas. Não troque, porque hoje as coisas estão meio trocadas. O pessoal se abaixa diante de uma perda no trabalho, se abaixa diante de um ambiente de fofoca, se prostra diante coisinhas que não tem nada a ver com o reino, negocia princípios, abre mão dos caminhos que são certos, vai se prostrando por aí, vai se prostrando diante de tudo aquilo que não deveria se prostrar. Aí quando vem para Deus, vem todo assim. Mas eu dou meu dízimo. Mas, pastora, ora por mim, eu criei todos os meus filhos na casa de Deus. Eu não entendo o que Deus está fazendo. Quer levantar o peito para conversar? Não, meu irmão. A gente levanta o peito, é aqui, ó. É aqui, ó. O que é isso? Eu vou ficar até quando aqui nesse lugar de murmuração? Eu vou ficar até quando envolvida nessas conversinhas? Eu vou ficar até quando escutando só gente negativa? Eu vou ficar até quando não crendo que Deus pode fazer na minha vida, se Ele faz na vida dos irmãos? Eu vou ficar até quando duvidando que, indiferente do meu passado, Deus tem um plano da minha vida? Eu vou me levantar, sacudir a poeira, abandonar, deixar isso aqui para mim, já deu. Essa culpa, essa vergonha, esse pecado, essa condenação, esse desânimo, essa frieza já deu. Eu vou rumo ao mestre. E quando eu chegar lá, eu vou me prostrar diante dele e dizer: vim para adorar-te, vim para louvar-te, vim para dizer que tu és meu Deus. E quando Jesus vê aquilo na vida de Maria, ela então começa a falar para ele: eu sei que se eu tivesse vindo, meu irmão não estaria morto, mas sabe, Jesus, mesmo sabendo que ele morreu, eu vou sentir saudade, mas tem alguém que eu não posso viver sem, és tu. Sem ti eu não vivo, sem ti eu não vivo. Eu vou sentir saudade. Não está fácil viver assim, Pai. Essa escassez, essa situação no casamento, essa situação com os filhos, essa situação, essa coisa, essa área. Está difícil, Jesus, mas uma coisa eu não abro mão. E hoje é domingo, e hoje é dia de célula, e hoje é dia de culto, de estudo bíblico. Vim para adorar-te. E abro a minha Bíblia em casa, no meio do que estiver acontecendo. Vim para prostrar-me.
E paro tudo no meio do dia e vou para o meu quarto, joelho, adoro, vim para dizer que tu é meu Deus. Foi o segredo de Maria para se levantar de um dos momentos mais tenebrosos na vida dela. E se ela deu conta, a gente dá também. Se levante diante dessas ameaças, diante de tudo aquilo que Deus não tem para a sua vida. Get out. Levante-se. Já deu. Você não cabe mais aí. Bora! E se prostre diante do teu mestre, porque ele tem um plano lindo para a sua vida. Quando a gente faz uma vida, um hábito de se levantar de caminhos que não nos pertencem, quando nós, presta atenção nisso, quando nós fazemos um hábito em nossas vidas, abandonar caminhos que não nos pertencem, não estar envolvido em coisas que não nos levam para frente, conversas, lugares, amizades, atitudes, comportamentos, e nós começamos a praticar uma vida ao encontro do mestre, nos prostrar e nos ajoelhar, como Maria fez, a ponto que eu posso viver sem qualquer coisa, menos sem a tua presença. A gente então desenvolve um coração preparado para adorar. E não foi isso que aconteceu com ela? Ali Lázaro ressuscitou, eles ficaram tudo felizes, foi aquela maravilha, aquela festa. De repente, meus irmãos, mesmo vivendo toda aquela alegria de Lázaro ressuscitado, chega outro momento triste, que é o momento que o amigo deles ia partir. Maria conhecia essa dor. Eu imagino ela pensando, essa dor eu não queria passar não. Eu já sei o que acontece. Isso é tão ruim, eu não queria passar isso de novo. Isso eu não quero passar. Eu não quero passar por isso de novo não. Ali no quarto dela, não quero passar por isso de novo não. Ai meu Deus, deixa eu ir lá servir o mestre. Vou lá servir o mestre, ela ia lá, dava comida, estava onde estava. Depois ela voltava com a mente natural que eu e você temos e pensava, ele vai embora. Se me doeu ver meu irmão embora, como vai me doer ver o mestre embora? Ela tendo que enfrentar aquela dor novamente. Mas só que o coração de Maria estava preparado para aquele momento. Mais uma vez, ela toma a atitude de nada mais me importa se não te adorar. E o que ela faz, gente? Com todos os recursos, com a vida dela, com as finanças dela, ela pega aquele nardo, aquele perfume caríssimo, e ela simplesmente derrama aos pés do mestre, dizendo para ele, vim te adorar, vim te glorificar, vim te dizer que indiferente do que venha acontecer, tu sempre será o meu Deus. Sempre, Jesus. Eu não sei como vai ser esse processo. Eu não sei o que vai acontecer nesse processo. Mas está aqui, ó. Toma aqui o meu nardo. O que é o seu nardo? A sua reputação? O que é o seu nardo? Um filho? Um casamento? Um chamado? Toma aqui o meu nardo. E ela apresentou. E as pessoas ao redor, mais uma vez, entenda algo, nós sempre vamos estar rodeados de pessoas que não entendem o nosso nível de entrega e vão nos julgar por isso. Mas fica firme, porque a sua história não acabou, ainda há tempo. Ainda há tempo de você viver uma transformação em 2021. E Jesus veio aqui e ele fala, deixa ela, gente, falar para vocês algo. Que essa mulher fez aqui hoje é algo tão lindo, que onde o evangelho for pregado em toda a terra,
vão ouvir falar dessa mulher. E aqui estamos nós, 2021, falando dessa mulher. Talvez você possa até partir dessa terra sem ver a totalidade do seu legado. As promessas que Deus tem para você, Ele vai cumprir, mas você está construindo um legado em Deus. E eu tenho a plena convicção com essa atitude de se levantar e se prostrar, se levantar e se prostrar. Você deixará um legado de fé, de uma mulher e de um homem indesistível, para os seus filhos contarem, para os seus netos contarem, para um vizinho contar. Talvez uma criança que ainda não nasceu, um dia vai estar numa plataforma enorme evangelizando muitos, sem Jesus, se Jesus não voltar. E eles vão perguntar a história deles. Você foi crente a vida toda? Não. Na verdade, a minha avó, quando chegou dos Estados Unidos, morava perto de uma mulher que compartilhou o evangelho com ela. E diz a minha avó que aquela mulher passava cada luta, aquele homem passava cada perrengue, mas que o homem tinha uma fé tão firme tinha que a mulher, que a minha avó falou assim, não, eu tenho que servir esse Deus. Olha lá, já passou quantos anos? E o seu legado sendo contado. Porque quem se levanta diante das adversidades e quem se prostra diante de Deus tem legado eterno. Vamos nos colocar de pé. Oh, Espírito Santo de Deus. Eu sei que o Senhor aqui nessa noite fez uma obra única, específica. O Senhor verdadeiramente hoje mandou chamar aqui Marias, homens e mulheres, para sair desse lugar de pranto, de culpa, de decepção, de vergonha, de tristeza, para que eles tenham um encontro, um novo encontro contigo, mesmo no meio disso tudo, porque ainda há tempo de recomeçar. Ainda há tempo, ó Deus, de viver os seus sonhos. Ainda há tempo de escrever o legado que o Senhor tem para cada um. Se você hoje chegou aqui, meu irmão, minha irmã, e você estava exatamente como Maria, sentada lá, no meio dessa dor, dessa decepção, desses medos, desses temores, dessa culpa, vergonha, seja o sentimento que for, que não é de vida e que não vai te levar adiante. Hoje o Senhor me trouxe aqui para te dizer, ei, o Mestre te chama. O Mestre te chama.